Sou uma mulher muito realizada, muito feliz. Já estou com meus 70 anos completando e realizei tudo o que planejei na vida. Nasci numa cidade ao sopor da Serra do Araripe, a cidade de Jardim. Cidade de fontes, canaviais. Me lembro da minha infância, quando eu ia para a Boca da Mata, a Boa Vista, aquelas bicas gostosas, muitas frutas. A gente fazia piquenique, à sombra das mangueiras. Me lembro também das festas de São João. Era festa boa. A gente no sítio do Engenho d'Água, o dono da casa marcando uma quadrilha, por sinal, muito bem marcada. Todo mundo ao redor das fogueiras se divertindo. Me lembro também da minha primeira Eucaristia. Foi aos 5 anos de idade. Era nova, mas já sabia a reza toda. Também me lembro do meu exame de admissão, lá no Crato, no Colégio Santa Teresa, que por sinal era dirigido por uma parenta nossa. Lá eu chamei a atenção, porque era caçula de uma turma muito grande. Lá no Colégio Santa Teresa eu estudei até 1939. 1939, quando terminei o normal. Tinha vontade de me formar, mas naquela época era muito difícil. E eu desisti, fui para minha terra, Jardim. Lá eu fundei um colégio, mas foi apenas um ano. Porque eu aceitei corajosamente ir lá para Saboeiro, uma cadeira do Estado. Para mim era uma coisa muito boa naquela época. Lá em Saboeiro foi uma vida que eu ainda vou contar. Mas antes disso, eu vou falar dos meus pais. Minha mãe, Querubina Campos Bringel, era uma senhora muito querida em Jardim. Muito forte, muito organizada. Já meu pai, não, era metido a poeta, porque era realmente uma pessoa muito inteligente. Era advogado Rabla, naquele tempo ele não se formava, mas era muito competente. Em Jardim, ele fundou um jornal. Por sinal, ele foi redator e diretor desse jornal e único jornal. Parece que em Jardim não saiu outro jornal. Parece que era a Gazeta do Jardim, se eu não me engano. E foi com essa atitude do meu pai de estudar, que gostava mais de ler, que nos educou, a mim e meus irmãos. Aí então, eu terminei o normal, passei o Jardim, como eu já disse, e voltei para o Saboeiro. Agora eu vou falar minha vida em Saboeiro. Aí cheguei em Saboeiro, 16 de novembro de 1940. Só tinha 18 anos, já era diplomada. Em Jardim, lá em Saboeiro, eu fui dirigir as escolas reunidas. Depois, nós passamos para grupo escolar. Dirigi esse grupo 20 e tantos anos. Naquele tempo, professora no interior, era muita coisa mesmo. Aqueles rapazes, aquelas moças, tudo tinha maior atenção. Foi uma cidade que me marcou, porque lá também nasceram os meus filhos. Lá eu conheci Edmundo. Era um comerciante, bonitão, alto, elegante, muito inteligente. E então nos casamos. Ele já tinha 2 filhos, era viúvo, Irene e Boris, que por sinal nos demos muito bem. Em Saboeiro nasceram meus 9 filhos.
que foi Edith, Natécia, Edmundo, Darival, Querubina, Maria das Graças, Edival, Evaldo e Jânio. A minha meta em Saboeiro era educar meus filhos. Tanto assim que todos hoje estão formados. Eu mesma preparei todos os 9 para exame de admissão. Lá em Saboeiro também, nós enfrentamos a política. Meu esposo gostava de política e eu também gostava. Mas foi uma política pesada, enfrentando uma oposição muito ferrenha. Mas a gente era prudente, corajosos, vencemos tudo. Mas eu estou achando que Deus traça certo por linhas tortas. A minha felicidade, ou a nossa felicidade, não era política. Tanto assim que tomaram-nos o pleito, para que nós desistíssemos mesmo e fôssemos à procura realmente do caminho que traria felicidade para mim e para meus filhos. Aí então firmei o propósito de sair de Saboeiro e me mudar para Fortaleza. Aqui cheguei em 1972. Meu esposo ainda era vivo, faleceu só em 77. Alguns filhos já formados, os outros por se formar. E então foi aqui que eu consegui realmente ter paz de espírito. Porque a vida de política no interior realmente é muito agitada. Aí, aqui em Fortaleza eu me realizei. Porque todos os meus filhos se formaram, todos estão muito bem. E eu, como sempre fui educadora, tive uma filha, Maria das Graças, que fundou um colégio. Aí só deu para mim. Fui trabalhar com ela no colégio desde 77 até hoje. Todos os dias, pontualmente, eu vou dar o primeiro expediente no colégio dela, lá na Cidade dos Funcionários. Eu não leciono mais, mas na tesouraria, conversando com as mães, agradando os meninos, que por sinal todos me chamam de vó. E por falar nisso, por falar no colégio, hoje eu fui surpreendida com a grande festa lá. Os netos, alunos do colégio, tudo cercado na quadra. Aí gritando, vó, vó, vó. E eu tomei ali um fôlegozinho e fui e fiz a volta olímpica. Olha. Arrudei os meninos todos batendo na cabecinha, os bichinhos todos gritando, vó, vó, parabéns, vó. Foi uma graça, foi um conforto, viu? Porque partindo de crianças, que eu adoro, achei lindo. Por último, agora meus filhos vão me fazer uma homenagem, já está começando hoje. O que eu posso fazer? Vou aceitar, com satisfação, com alegria, com humildade, e dar graças a Deus, porque se existe uma pessoa para dizer todo dia, meu Deus, muito obrigado, sou eu. Porque realmente eu nunca aspirei fortunas. Não. Eu aspirava a educar meus filhos e viver independente, viver minhas custas. Isso aconteceu, eu estou plenamente satisfeita, meus filhos são ótimos, me dão a maior assistência. E o que eu quero mais da vida? Saúde, até agora eu tenho. É 70 anos, bem vivido mesmo. Pronto. Eu estou aqui na casa de uma filha. Tem uma neta aqui, as outras não foram, sabiam, tem uma neta aqui. Quer dizer alguma coisa com a vozinha, minha filha? Quer? Não, diga.
A vozinha dá o microfone. Venha dizer, venha. Qualquer uma coisa que você pensa da vozinha. O que é que você acha da vozinha? Diga. Se lembra de você? Eu gosto muito da vozinha. E quando eu estudava no colégio que ela trabalha, eu gostava muito, mas agora eu não estudo mais lá. Eu já estou estudando no Colégio Batista Santos Dumont. Sinto-me feliz em ter nascido nessa família. A minha mãe é uma pessoa que é uma grande mulher, tem uma presença marcante na realização de cada um dos filhos. Foi uma pessoa que direcionou todos os filhos no estudo, na vida, sempre foi uma orientadora. Nessa família há uma harmonia, uma coesão, uma integração. Isso é fruto de uma convivência saudável, de uma experiência de vida que ela nos passou, de um casamento bem-sucedido, que meu pai era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que eu queria muito bem, que sempre está presente em todos os momentos. Hoje na imaginação, porque ele já faleceu, mas a gente sente a sua presença marcante. E a minha mãe foi aquela pessoa que nos ajudou muito, que nos orientou muito, que deu muito de si. É uma pessoa. O que é que eu mais posso dizer dela? Eu passar para a Edith, que tem mais alguma coisa. Minha mãe é uma mulher de uma inteligência brilhante e de uma grande capacidade de se dar. E ela soube tão bem aliar o coração à inteligência. A minha mãe é uma mulher extraordinária, uma mulher que em 1941 sai da cidade de Jardim e vai morar em Saboeiro sozinha no hotel, que naquela época não havia sequer estradas asfaltadas. Que uma viagem de Jardim a Saboeiro demoraria uns 2 dias. E ela então foi para Saboeiro, movida pelo idealismo de ensinar, de ser mestra, foi residir no hotel. Já pensou, aquela época, uma moça de 20 anos, morando sozinha no hotel, numa cidade pequena? Se fosse no mundo de hoje, a gente poderia dizer que era uma louca. Tal é o espírito de vanguarda da minha mãe. Também me recordo bastante, quando eu tinha 10 anos, na minha cidade não havia nenhum colégio à época, 1953. A minha mãe foi me deixar no colégio de Iguatu para ficar interna. Naquela época, Iguatu também só tinha um colégio. Eu tinha apenas 10 anos. Minha mãe chorou na volta de Iguatu a Saboeiro. E no meio da estrada, na cidade de Jucazo, meu pai disse para ela: "Você quer ir buscar sua filha?" Ela disse: "Não, nem que eu morra, ela tem que ficar lá no colégio. Ela tem que estudar." Então, a minha mãe é uma mulher extraordinária, muito avançada para a época, uma mulher de vanguarda, inteligente, e eu sempre até digo para ela que ela poderia ser uma mulher de muitas profissões. Minha mãe seria uma excelente atriz, minha mãe seria uma excelente médica, minha mãe é uma excelente mestra, poderia ser uma grande advogada. Tal é o brilhantismo, a clarividência, o equilíbrio da minha mãe.